Olá pessoal, estou aqui com meu grande amigo Roberto Biagioni, um profundo conhecedor de política. A gente participa de alguns grupos sobre o assunto e a gente marcou um bate-papo longo para depois dessas eleições, já estão acabando, está na reta final. E hoje a gente vai abordar um assunto específico, que é a desproporcionalidade de situações entre os três principais candidatos à Prefeitura de Lafayette: o Leandro Chagas, o Giuseppe e o Dr. Júlio. E aí, Biagioni, o que você tem para falar sobre esse assunto aí conosco? Eu estou entendendo da situação, basicamente é o seguinte: nós temos um volume muito grande de agressões, de ataques a um dos candidatos, que é o Leandro Chagas, mas as circunstâncias que envolvem isso são muito complicadas. Por quê? O primeiro conceito que a gente precisa de ter é do que significa Ministério Público. O Ministério Público é a instituição do Estado que tem por finalidade proteger os direitos do cidadão. Portanto, nós temos dois candidatos, o senhor Júlio César de Almeida Barros e o senhor José Laporte, que têm graves problemas com a justiça, justamente por denúncias dessa instituição que visa proteger os direitos do cidadão. Então, quando a gente aborda esses assuntos, quando esses assuntos são tratados, eles não são agressivos a estes candidatos, porque são pessoas que colocaram o seu nome para buscar ser agente público, remunerado por dinheiro público. E nada mais justo do que o eleitor procurar informações e encontrar esse tipo de problema relacionado àquele que o defende, que é o Ministério. O senhor José Laporte, por exemplo, ele é réu, tem um processo por uma denúncia do Ministério Público na cidade de Mariana por fraude à licitação, onde ele concorreu à prestação de serviço de aluguel de ambulâncias, utilizando 3 empresas da própria família, uma delas com ligação com a irmã, a outra com o primo, a outra com o irmão e ele fazendo parte da condição societária das 3 empresas. Os valores, segundo o Ministério Público, e não sou eu que estou dizendo, eram superfaturados. Então este é um problema que não é criado contra um candidato. Esse é um problema que o candidato criou para ele. Quando a gente vai falar do senhor Júlio César de Almeida Barros, a coisa ainda complica muito mais. Por quê? Porque aumentou o próprio salário dentro da prefeitura. O do seu vice foi condenado por isso em primeira instância, recorreu, foi condenado em segunda instância, tem pena a cumprir de ressarcimento ao erário público de valores próximos a 2 milhões de reais. Né? Não cumpriu a pena e, além de tudo, nas suas contas de campanha, olha, veja bem, deve dinheiro ao povo por devolução por condição de sentença e, além disso, ainda estourou suas contas de campanha. Tem aproximadamente 20% do valor total legal para o gasto. Então, o problema dele também não diz respeito à acusação ou agressão de apoiador ou de outro candidato. É real e não foi criado pelo adversário. Esse problema foi criado por ele próprio enquanto era funcionário público, porque prefeito é funcionário público. E mais um agravante, foi cassado pela Câmara de Vereadores, é o único prefeito da história do município de Conselheiro Lafayette que saiu da prefeitura preso pela Polícia Federal. Então, essas pessoas têm problemas graves com a justiça, gravíssimos. E estão tentando equiparar os seus problemas com o candidato Leandro Chagas, que sequer tem uma denúncia do Ministério Público. Quais são as acusações que eles fazem? Eles fazem as acusações de que Leandro Chagas é sócio em uma empresa legal, idônea, que não deve imposto, que não tem problemas trabalhistas, absolutamente dentro da lei. E eles criam um problema tentando levar a população à ideia de que o candidato é sócio de uma empresa. E esse é o problema. O candidato, há 6 anos atrás, foi usuário de um benefício público que era destinado, inclusive, ao problema de saúde que ele tinha, que ele ainda tem, que é a diabetes. Ou seja, é completamente desproporcional a maneira com que estão tentando tratar a concorrência ao cargo de prefeito de Conselheiro Lafayette. Isso é inaceitável. Isso gera indignação nas pessoas. E é importante que as pessoas se manifestem em relação a essa indignação, até para que possam compreender o que leva essas pessoas cheias de problemas com a justiça a colocarem seus nomes para concorrer a uma prefeitura e o que elas querem, o que elas desejam, o que elas farão caso consigam alcançar os seus objetivos. É preocupante, né? Não é aceitável e é necessário, antes de qualquer coisa, que as pessoas tenham consciência disso
na hora de votar e na hora de interpretar tudo que está sendo veiculado nas redes sociais, no dia a dia, nas conversas, junto aos servidores públicos e que não façam um julgamento incorreto. Perfeito, Biajano. Nós vamos marcar a nossa conversa longa para depois das eleições. Vai ser um bate-papo bacana, porque você tem muito a acrescentar, dividir, né, seu conhecimento conosco. E em breve a gente volta com ele numa conversa mais abrangente. E bom voto a todos aí, boas eleições, vão votar com consciência, com a cabeça no lugar. Não desperdice o seu voto votando em candidato inelegível. Não desperdice o seu voto votando em quem tem problemas com a justiça de fraude de licitação, aumento do próprio salário, etc. Obrigado, Biajano. Até a próxima.